Paz do Senhor, vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 16. Essa palavra é para Israel. Ela é uma profecia para Israel. Para quem não sabe, Israel é uma nação que rejeitou Jesus. Jesus foi rejeitado por Israel. No livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porém, a todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, Israel não recebeu Jesus. E como nós temos ensinado assim, diuturnamente, vai chegar um tempo que Israel vai receber Jesus. Não é agora. Primeiro, Israel vai ter que passar por um juízo. São 7 anos de uma grande tribulação, onde Israel vai padecer. Mas nesse momento de padecimento, o povo de Israel vai reconhecer que Jesus, que veio há 2000 anos, eles vão reconhecer que ele ressuscitou e que ele vive e reina. Amém? Então vamos ler o texto? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundície de uma mulher em uma menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos, e os julgarei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração o que, pessoal? Novo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito também novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém? Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala o meu coração em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Pode sentar. Essa promessa fala a Israel, mas é importante que eu relembre a você uma coisa. Irmãos, domingo passado nós falamos das 7 dispensações. Quem lembra disso? A primeira dispensação que nós falamos foi a dispensação da inocência. Quando Adão e Eva pecaram, veio o juízo. E o juízo de Deus
foi que eles foram expulsos do paraíso. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. Quando o homem que comeu o fruto, eles tiveram consciência do bem e do mal, do certo e do errado. O que eles fizeram com o certo e o errado? Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E eles, por ter se multiplicado a maldade dos homens, a Bíblia diz que por causa dessa maldade ter crescido muito, veio o juízo. Qual foi o juízo? Diga assim, o dilúvio. Naquela época veio o dilúvio, que foi juízo de Deus para o povo que fez o que era mal. Então, depois do dilúvio, 8 pessoas que saíram da arca se multiplicaram, e a Bíblia diz que veio a terceira dispensação, a dispensação da consciência. O homem deveria ter tomado consciência depois do dilúvio. Puxa, aquelas 8 pessoas se multiplicaram e passaram a visão. Mas em vez das pessoas terem temor, uma vez que o mundo todo padeceu no dilúvio, eles não tomaram consciência. Eles construíram uma torre para afrontar Deus. Nimrod e todo o povo daquela época quiseram ser iguais a Deus, ou maiores que Deus, quiseram se exaltar acima de Deus. Então a Bíblia diz que veio outro juízo, chamado confusão de línguas. Então eu relembro a vocês que nesse momento da confusão de línguas, quando o povo já não tinha mais como se comunicar, aquele governo humano, essa dispensação é chamada dispensação do governo humano, se desfez. E eu ensinei domingo passado uma coisa, você lembra? Que o governo de Deus é teocrático. Diga teocrático. E o que quer dizer isso? Deus é que governa. A palavra de Deus, o Espírito Santo é que tem que nos governar. Amém? Mas quando nós não deixamos que o governo seja teocrático, que Deus governe, quando nós queremos tomar a rédea das coisas, e quem conhece pessoas que dizem assim, eu sou desse jeito e vou morrer desse jeito, levanta a mão, não é? Tem gente que não se dobra. Então, quando uma pessoa não se dobra, quando uma pessoa não aceita a palavra, não se converte à palavra, quando ela impinge o seu governo humano, o seu querer, a sua vontade, há uma confusão. Então, quando você vê uma confusão no seu emprego, na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, é porque naquele momento pessoas estão agindo, o governo humano está se levantando. Quando o governo humano se levanta, tem contenda em todo canto. Ora, numa casa quem são os governantes? A mãe e o pai, sim ou não? E a Bíblia ensina que o pai é o cabeça do lar. Mas quando a mãe se torna cabeça e o pai se torna cauda, dá certo? Não dá. Quando alguém quer tomar ir contra a orientação da palavra e começam a se exasperar um com o outro, dá contenda. Então tudo aquilo que não tem um governo certo, um governo direcionado pela palavra, acaba se autodestruindo. Por que a gente ensina tanto na igreja sobre o governo de Deus? Quando dentro da sua casa, da sua família, o governo é de Deus, você respeita tudo que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia diz que seja o homem o cabeça do lar, a mulher, ela é a coluna, né? E ensina que os filhos sejam submissos aos pais, que os filhos amem os seus pais, que os pais não provoquem a ira dos filhos. A Bíblia está ensinando como é que você vai ter uma família equilibrada. Mas aí você, depois de ouvir a palavra, dentro de casa vocês fazem tudo em oposto. A mulher manda, o marido obedece, e aquela confusão toda do feminismo, né? Que existe muito isso hoje, o tal do feminismo, né? Que a mulher tem que estar empoderada. Quem já ouviu essa palavra? A mulher tem que se empoderar. Pronto. Pois esse empoderamento todo é para a destruição da família. É para a destruição do lar. É para a destruição daquilo que Deus está instituindo. Deus quer instituir paz. Quem quer paz em casa? Deus está instituindo pela palavra. O governo de Deus é esse. Que vocês vivam bem pela palavra.
Mas quando você não se submete ao governo de Deus, e você se exaspera, e você se coloca acima dessa palavra, desse governo, acontecem as confusões, as contendas, as divisões, as rebeliões. Então, depois disso, vem separação, não vem? Sim ou não? Vem divórcio, não vem divórcio? Vem divórcio. Vem Maria da Penha também, não vem? Vem. Começa a acontecer Maria da Penha. Por quê? Porque está desgovernado. O lar desestruturado é um lar desgovernado. Se as pessoas estivessem lá dentro entendendo a dispensação do governo, perceberiam que existe um governo que tem que estar acima de todos os governos. O Rei dos Reis é Deus. Amém? Então, na época, Nimrod quis impor o seu governo. E aí, tudo deu errado. Tudo deu confusão. Depois do governo humano, veio a dispensação da promessa. A dispensação do governo humano veio o juízo, que foi a confusão de línguas. Veio, então, a dispensação da promessa. Deus levanta Abraão e diz: olha, Abraão, está vendo toda essa terra? Vou te dar por herança. Aí ele disse: mas Senhor, eu não tenho para quem deixar isso tudo. E o Senhor vai e diz assim: está vendo a areia do deserto? Está vendo as estrelas do céu? Pois assim será a tua descendência. E Deus instituiu uma promessa. Abraão tinha que fazer duas coisas que Adão e Eva tiveram que fazer, que Noé teve que fazer, junto com a sua família, e que o povo da época de Nimrod teriam que ter feito também. Diga: obedecer e ter fé. Duas coisas: obedecer e ter fé. O que foi que eles fizeram? Nem obedeceram e nem tiveram fé. Quando Abraão recebeu a promessa, era só para obedecer e ter fé. Mas a Bíblia diz que Sara não creu. Sara duvidou, Sara riu quando o anjo chegou e prometeu o filho. E por causa disso, ela entregou sua serva Agar, uma egípcia, para deitar com Abraão. Nasceu Ismael. Vocês estão vendo essa guerra dos palestinos, do Hamas contra Israel? Essa confusão aí é falta de obediência, é falta de fé. Por causa da falta de fé de Sara, ou Sarai, por causa da falta de fé dela, e porque Abraão não atentou para a palavra de Deus na época, eles fizeram um filho que não deveria ter nascido, Ismael. Hoje está tendo contenda por causa de um local. Um local que para palestinos e israelenses é sagrado. Tanto palestinos como os israelenses dizem assim: essa terra é santa e ela é nossa, por herança. E verdadeiramente, todos os filhos de Abraão têm herança naquela terra. Porém, os muçulmanos adoram não ao Deus de Abraão, não ao Deus. Eles têm o Alá, eles têm Maomé, e eles não têm Jesus, e eles também não têm Deus Todo-Poderoso. Eles não servem o Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor que é chamado pelos hebreus, pelos israelenses, de Rachim. Eles não creem assim. Muito bem. Então, como o povo não soube ser obediente e viver a fé, muito embora Abraão, no seu período, creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mesmo com esse deslize aí que nasceu Ismael, mas ele creu, levou Isaac, quando Isaac nasceu, para ser sacrificado, e ele foi abençoado por Deus. Mas, infelizmente, não viveram a fé e a obediência na promessa de Deus. Então, passados muito tempo, aquele povo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e etc. Aquele povo se tornou um povo numeroso, porém escravizado lá no Egito. E por quê? Porque, irmãos, depois que Deus deu a eles o reino, deu a eles a glória, olha, aquele povo ali teve tudo para dar certo, mas eles não seguiram a promessa como deviam. Então, foram bater lá no Egito, escravizados. Deus mandou Moisés para que o juízo do Egito acabasse.
Deus manda Moisés para tirá-los de lá. Tirou eles de lá, levou para a terra de Canaã, prometida a Abraão. Se cumpriu a promessa, se tornaram um reino forte, mas não obedeceram e não viveram a fé. Foram dominados pelo Império Babilônico, Império Caldeu, Império Medo, Império Persa, pelo Império Grego e pelo Império Romano. E aí, depois de tantas e tantas e tantas escravidões, aquele povo finalmente recebe mais uma dispensação de Deus. E qual foi essa? A dispensação da graça. Nós estamos hoje na dispensação da graça. Por que naquela época Israel não recebeu Jesus? Porque eles esperavam que o livramento fosse humano. Assim como tem muito crente que pensa que o livramento é humano. Tem muito crente que imagina que vai ser livre do problema econômico, do problema da doença, e se conforta e se conforma com livramentos humanos. Mas a grande liberdade que está em Cristo é a salvação que vem de Deus, é o reino eterno. E por isso, irmãos, o Senhor Jesus instituiu a igreja. Quando ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és Petros, tu és uma pequena pedra, mas sobre essa Petras, no grego, essa grande rocha, edificarei a minha igreja. Então Pedro não é a pedra angular é Cristo, amém? E a Bíblia diz que foi fundada a igreja naquele momento. A igreja primitiva, ela nasce através de Jesus. Jesus é a dispensação da graça vinda ao homem. Deus dá graça ao homem para dar livramento. Assim como quando Noé estava no mundo, Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus o livrou sua família. Assim, através de Cristo, todo aquele que se converte, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe a graça de Deus. Quem lembra disso? Diga amém. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Levanta a mão. Todos vocês? Quase todos ou todos? Levanta assim, faz assim: eu aceitei mesmo. Foi? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Jesus é Adonai? Jesus é dono? Porque quando os judeus eles vão pronunciar o nome de Deus, não o nome de Jesus, mas o nome de Deus, eles não pronunciam. Até porque o nome de Deus na sua escrita, YHWH, é impronunciável. Então, mesmo colocando vogais, eles poderiam chamar de Yavé, mas eles não chamam. Eles chamam Rachim. E Rachim quer dizer Senhor. Senhor quer dizer dono. Irmãos, Deus é o dono da nossa vida. Se Ele é o dono da sua vida, por que você ainda não está vivendo a fé e a obediência? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você recebeu Jesus como Salvador, mas talvez não tenha recebido como Senhor. Está entendendo? Salvador todo mundo quer. Quem quer ser salvo do pecado? Levanta a mão. Quem quer ser salvo do inferno? Todo mundo. Quem quer ser salvo das dívidas? Todo mundo. Das doenças? Todo mundo. Ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer ser salvo. Se alguém está se afogando, grita: socorro, socorro, socorro. E alguém vai e puxa. Todo mundo quer ser salvo. Então, aceitar Jesus como Salvador, eu sei que cada um de nós aqui aceitou. Eu não tenho a mínima dúvida. Amém? Mas como Senhor, como dono da sua vida, como dono do seu tempo, como dono dos seus bens, como dono do seu casamento, dos seus filhos, como dono da sua esposa, do seu marido, como dono da sua casa, do seu carro, como dono de tudo o que é seu, do ar que você respira, ao ponto de você se submeter a Deus verdadeiramente, acordar pela manhã e dizer: meu Senhor, amém? Eis-me aqui, Senhor. Ao ponto de 3 da manhã,
Deus te chamar e você ouvir a voz dele, e não fazer como aquele menino Samuel, que ficava indo até Eli perguntando: o Senhor me chamou? Sem entender a voz de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor, você conhece a voz de Jesus, porque Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e sabem quem está falando com elas. Então, quando Jesus chama você para sair da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, dos maus hábitos, quando Jesus te chama para sair do mau caminho, da perversidade, da iniquidade dessa geração, quando Jesus te chama para ir para um lugar santo, para um lugar sagrado, para ir à casa dele adorar, para ser realmente um atalaia, para ser aquele que fala, que prega, que leva o evangelho. Quando Jesus te chama para dobrar o teu joelho, para se humilhar, orar, buscar a face dele e se converter do mau caminho. Quando Jesus diz: olha, hoje você deve jejuar, hoje você deve passar o dia em oração, hoje você deve ter um comportamento outro, olha, hoje você deve se redimir com aqueles que te fizeram mal, hoje você deve pedir perdão àquelas pessoas que fizeram mal a você. Você deve se humilhar mesmo, não deve ficar com orgulho, com soberbo, com jactâncias. Você deve quebrar esse jeito, essa personalidade dura. Você deve ter um caráter mais nobre, mais espiritualizado. Quando Jesus começa a querer ser Senhor da tua vida e diz: traga o dízimo, traga a oferta. Quando o Senhor diz: olha, traz o teu coração, traz o teu casamento, traz a tua família, traz o teu vizinho, traga os teus parentes para a minha casa. Quando ele começa a ser Senhor, qual é a reação que você tem? Sim, porque ele é o teu Salvador, quem crê? Mas ele é o teu Senhor? Você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Ah, é? Tem certeza? Então pega o que você tem, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Como é que você faria? Havia um homem em cima do cipreste. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, hoje me convém estar contigo na tua casa. Zaqueu desceu, e quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, se alguém eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado. E todas as pessoas a quem eu devo, eu vou dar o dobro. Jesus olhou para ele e disse: em verdade vos digo que hoje a salvação entrou nesta casa. Amém? Você entende o que é ser salvo? Não é só receber Jesus como Salvador, é tê-lo como seu Senhor, é tê-lo como aquele que realmente governa você, instituindo Deus na sua vida como o Senhor. Você vai ser obediente à palavra. Então, irmãos, quando nós falamos da dispensação da lei, a lei não serviu. E Jesus veio para abrogar a lei. Ele disse: eu vos trago uma nova aliança, porque a antiga aliança não deu certo. Eu vos trago uma nova aliança. E nessa nova aliança, no meu sangue, vocês que comerem do pão e beberem do cálice terão parte comigo. Amém? Mas a gente não entende o que é comer do pão e beber do cálice. A gente não percebe que a nova aliança, ela é calcada, alicerçada em um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, não é para nós. Nós não estamos aqui para sermos agradados, nós estamos aqui para agradar. Mas para eu entender isso, o texto lá em Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se eu não entender isso, e se eu não me transformar por causa do meu entendimento, eu vou sempre estar na igreja pensando que a igreja é um lugar de agrados. E a igreja não é um lugar de agrados, ela é um lugar de confrontos.
Quando eu lembro da igreja, quando eu olho para esse lugar, eu me lembro, sabe de quê? Jeremias 18, a casa do oleiro. E quando ele olha para a casa do oleiro, ele diz assim: vi um homem trabalhando em um vaso, e o vaso lhe caiu das mãos e se quebrou. E ele pegou os cacos desmanchados, e ele então fez um vaso novo, como bem lhe pareceu. Assim é a igreja. Você tem que chegar e ser quebrado, quebrantado. Você tem que ser afrontado de um jeito que o seu coração se dobre perante o Senhor, o Rachim, Senhor Deus, Deus dos exércitos, Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? E aí ele quer fazer de você uma nova criatura. Por isso aqui no texto em Ezequiel, que fala a Israel, mas eu posso sim trazer essa mensagem hoje com coerência para a edificação da igreja. Porque o mesmo desejo que Deus tem para Israel futuro, porque futuramente, talvez daqui uma semana, talvez seja amanhã, a partir de amanhã, se o arrebatamento for hoje, a partir de amanhã começam 7 anos da grande tribulação, onde todo Israel, e todos os gentios que somos nós, que não receberam ele como Senhor, que o receberam só como Salvador, mas não deixaram que ele reinasse sobre você, todos os que não foram subservientes à palavra e ao espírito da palavra, toda noiva que não foi prudente para guardar a lâmpada, que é a palavra, e o azeite, que é o espírito, e se submeter a esse conceito, e se submeter a essa visão, não terão como Senhor, só como Salvador, e por isso vão estar nos 7 anos da grande tribulação. Preste bem atenção nisso, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós falamos da situação deplorável de Israel, a sua restauração virá, e virá em tempos de angústia, em tempos de sofrimento e de dor. Mas há um versículo nesse texto que me chama muita atenção, quando ele fala no versículo 24 e diz: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Conforme a palavra de Deus diz, os judeus se espalharam pelo mundo todo, Israel se espalhou pelo mundo inteiro. Mas em 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação. Há um texto na Bíblia que diz assim: pode uma nação nascer em um só dia? Pode. Dia 14 de maio de 1948, nasceu a nação de Israel. E aí, queridos, quando Jesus foi questionado lá, de frente ao templo, quando é que o Filho do Homem voltaria? Quando que isso, todos os sinais aconteceriam? Quando que se daria esse período? Jesus disse: em verdade vos digo, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Bispo, o que quer dizer isso? Você sabe que de 1948 até agora são 73 anos, e o número 70 é o número de uma geração. Então, imaginem vocês que a carta de Pedro, quando Pedro fala que muitos estão achando que é tardia a vinda de Jesus, e ele disse: não tomeis a minha vinda por tardia, porque apenas o Pai espera que alguns se convertam. 70 anos já se passaram, 3 anos passaram dos 70, e alguém que diz: mas se uma geração é de 70 e já passou 3, é que o Senhor estava esperando que você se convertesse aqui essa noite. O Senhor está esperando que você hoje deixe de tê-lo apenas como Salvador e o tenha como Senhor verdadeiramente da sua vida, da sua existência, em todas as áreas da sua vida. 3 anos passaram de uma geração, apenas pela misericórdia divina, apenas porque Ele é misericordioso. Mas, irmãos,
Ele disse: não tomeis por tardia a minha vida. Pode acontecer, e a Bíblia diz, num piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda, não é a volta. O texto fala da vinda, e há uma distinção entre vinda e volta. Porque vinda é quando ele vem para não pisar, ele vem para arrebatar a igreja vai a ele, não ele vem à igreja. A volta é depois dos 7 anos, quando ele voltar para pisar na terra, junto com a igreja que foi arrebatada, que recebeu o corpo de glória, e vem para vencer o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores, e os lançar no lago que arde com fogo e enxofre, e além do mais, amarrar o diabo por 1000 anos. Nesse período será a volta, no vale do Meguido, na guerra do Armagedon. Amém? Então, nós já passamos 3 anos do período de uma geração, é pura misericórdia. Bispo, essa é a 6ª dispensação? Graça é um favor não merecido. Você não merece, eu não mereço, mas 2000 anos já se passaram, e 3 anos passou-se de uma geração de 70 anos, por causa da graça de Deus. Mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, ele diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E eu falei para vocês que a dádiva da fé, que o dom da fé é diferente do dom da fé humana, da fé de um homem. O homem tem fé em coisas que ele vê, e a fé que Deus nos dá são nas coisas que nós não vemos, mas cremos. E quando você tem a fé, o dom da fé, você deixa o pecado, você deixa o mundo. Sabe uma coisa importante? Leia comigo aí o versículo 25, por favor. Diz: então espargirei água pura sobre vós. Olhe para mim, essa é a água pura. Esse é o rio que desce do trono de Deus. Essa é a lavagem com água, a palavra. Você está sendo espargido com água pura, você gentil. Um dia serão os judeus, mas agora os gentios, a igreja, está recebendo isso aqui. Veja: espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Por que você acha que você está ouvindo a palavra? Para você ser puro. Para você ser o quê? Santo. Eu estou ouvindo, mas eu ainda não, sabe, a minha vida continua fazendo, eu continuo fazendo todas as imundícies, as tolices, adorando aos ídolos e fazendo tudo que é mal. Irmão, a água vem para lavar, para purificar, para santificar. Amém? E ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ele não está falando que é o Espírito Santo, não. Leia bem a palavra espírito, que você vai ver que não é, no grego seria parakletos. Ele não está, e aqui não foi escrito em grego, mas na Septuaginta foi, né? Não é paracletos, o espírito aqui é espírito humano, ou seja, um ânimo diferente, uma vontade de servir a Deus, amém? Uma vontade de ir para a casa de Deus, de ler Bíblia, de fazer a obra. Ele diz: eu vos darei um novo coração e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, duro, e vos darei um coração de carne. Depois que você tem isso aí, que é interessante. Veja, diga comigo: coração novo, espírito novo, tirar o de pedra, colocar o de carne. Depois que acontece isso, aí vem o Espírito Santo. Versículo, tem gente que ainda não foi batizado no Espírito Santo e não sabe por quê. Porque ainda está com o coração de pedra.
Quem tira é Deus, por meio da fé. Peça o dom da fé e viva de acordo com a dádiva que Deus te deu. Sabe, tem gente que diz, olha, eu creio assim, eu creio assado. Eu digo para vocês, uns têm fé para comer carne, outros para comer legumes. Cada um tem a sua fé. Aqui diz assim, porém dentro de vós o meu, agora leia, Espírito Paracletos na Septuaginta. Agora não é o espírito humano que ele está dando um espírito novo, ele está dando a você algo diferente. Ele vai pôr o espírito dele em você. Ele pode te dar o espírito novo, porque ele te deu um novo coração. E você tem que ter um novo ânimo, você tem que ter uma nova visão. Mas quando você tiver tudo isso, e o coração de pedra já não estiver mais lá, tiver aquele coração molinho, que quando você ouve a palavra, você quer viver, você quer chorar, você quer anunciar o mundo todo, então ele vem e diz, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus. Quem tem o Espírito Santo vive na palavra de Deus, porque você vai viver nos estatutos, você vai guardar os meus juízos e os observareis. Já teve o juízo da inocência, o juízo da consciência, o juízo do governo humano, o juízo da promessa, o juízo da lei, e agora vai vir o juízo da graça. Bispo, como que vai ser o juízo da graça? O arrebatamento e os 7 anos da grande tribulação. Para nós gentios, o arrebatamento, para quem está salvo, a Bíblia diz, e aquele que é Filadélfia vai ser poupado do juízo. Amém? É como se na época de Noé, aquele povo que entrou lá, lembra da arca? Foi poupado. Então tem um pouco de gente que vai ser poupado. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. De tantos milhares de habitantes na terra, serão poucos que serão escolhidos para o arrebatamento. Porque aqueles que são obedientes e vivem a fé. Amém? Esses serão os escolhidos. Então eu digo para você uma coisa. Quando vier o juízo do arrebatamento, há uma estatística teológica que diz que metade da igreja vai ficar e metade vai subir. Porque estarão 2 no campo, um sobe e outro fica. Estarão 2 numa cama, um sobe e outro fica. Eram 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram de fora. Então a estatística bíblica é que seja metade. Pode ser? Eu acredito que sim. Então, o primeiro juízo com a igreja vai ser o arrebatamento. Para quem ficar, vai ser juízo. Imagine você estar aqui no meio dessa igreja, vem o arrebatamento e você fica sentado aí. E muitos que estão aqui sumiram. E você fica olhando para as cadeiras. Já viram aquele vídeo? Pois é. Isso pode acontecer a qualquer momento. Dentro da sua casa, dentro da igreja. Isso pode acontecer no seu trabalho. Isso pode acontecer em qualquer canto. A qualquer momento. Dirigindo o seu carro. Entendeu? Então tenha cuidado com esse primeiro juízo. O segundo é que virão 7 anos da grande tribulação. E aí, tanto a igreja que ficou, como Israel, vão sofrer muita coisa. Eu estava vendo que o segundo homem mais rico do mundo ele fabrica foguetes. E ele fabricou um chip, que segundo ele, é para que pessoas que não andem, pessoas que têm problemas neurológicos sejam curadas. É um chip que vai garantir que a pessoa tenha movimentos nas pernas, nos braços, enfim. É um chip que tem essa, digamos assim, essa proposta. Só que já existem muitos cientistas que estão denunciando que esse chip também traz uma coisa chamada controle da mente. E por quê? Porque uma vez que ele controla os movimentos, ele também controla os pensamentos. E as pessoas vão poder, e eu vi isso numa propaganda no jornal, inclusive, essa semana. Você vai poder abrir uma porta apenas olhando para ela. Que coisa, né?
Você que tem um chip vai olhar para a porta e dizer, abra. Ah, você acha isso estranho? Quem tem aquele... Aqui tem eu estava na loja da Claro, como que chama? Alexia. Você chega, tem uma Alexia em casa, você diz, Alexia, acenda a luz. Alexia, bota uma música aí para mim. E já acontece, sim ou não? Então por que você está achando estranho que eu estou falando que um chip vai fazer a porta abrir? Alexia, abre a porta e ela já abre. Então, só que a diferença é que não vai ter a Alexia desse tamanho. Vai ter um chipzinho aqui atrás, ou na sua mão, ou na sua testa. Provavelmente, segundo a Bíblia, segundo o texto de Apocalipse, vai ser na mão ou na testa. E é para controle. Isso já está feito. Isso já existe. Eu já tenho visto aí, inclusive, robôs, soldados, robôs, que têm os mesmos movimentos de uma pessoa, só que são muito fortes e eles conseguem metralhar com uma precisão tremenda, um alvo a uma distância incrível. Drones que sobrevoam áreas e que têm assim uma leitura de área absurda. Vocês sabem por que todo esse avanço tecnológico, bélico? É que o anticristo, o espírito do anticristo está no mundo. Por que a ideologia de gênero está sendo tão massificada? Por que nós vemos que o comunismo, que essa visão do controle comunista está sendo tão massificado? Irmãos, tudo isso é porque a qualquer momento uma liderança mundial vai dominar tudo isso. Quem está entendendo? Quem já ouviu falar do governo mundial que já está por aí? A ONU já tem uma estrutura para esse governo. Irmãos, tudo isso está acontecendo debaixo do seu nariz. E aqui diz que o Senhor quer te dar um espírito e fazer você andar nos estatutos e guardar os seus juízos e os observar. É isso que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar um espírito novo, um coração novo, uma vida nova. Amém? E por fim, quando a dispensação da graça acabar, virá a dispensação do milênio. E a dispensação do milênio também terá um juízo. Qual é? O grande trono branco, o juízo final. Depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto e vai tentar muita gente vai seguir o diabo, mesmo com Jesus governando na terra. A Bíblia fala que isso acontecerá, e é por isso que haverá juízo final, grande trono branco, de todos os povos, línguas e nações, de todos os tempos da raça humana, desde Adão e Eva para cá. Todos aqueles que não receberam Ele como Senhor e como Salvador serão levados a juízo. É importante que você agora tome consciência, porque você já não está mais na dispensação da inocência. A Bíblia diz que não haverá nenhum inocente. Deus não tomará ninguém por inocente, porque Ele já sabe, e você também, sobre o certo e o errado. Você sabe de tudo. Então, lá na carta escrita pelo profeta Moisés, em Deuteronômio, capítulo de número 31, veja, por favor, na sua Bíblia, diz algo interessante. Deuteronômio, eu termino com esse texto. Deuteronômio, capítulo 31, diz assim, perdão, não é o 31, é o 30. Diz assim, no versículo de número 15. Versículo 10, diz assim: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, mente, viu? Psique, mente. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra
está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje proponho a ti a vida e o bem, a morte e o quê? E o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê, pessoal? A vida. Quem é a vida? Jesus disse em João 14:6, eu sou a vida. Amém? E aqui o profeta Moisés está dizendo que ele está propondo Jesus. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Se você quer escolher Jesus, você fará uma boa escolha. Mas não tenha apenas como Salvador, tenha como Senhor, como dono. Amém? Como quem realmente controla, domina, manda e você obedece. Tem que ser assim, porque ninguém servirá dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. Não vai poder. O diabo quer dominar você desde muito tempo. E ele até tem dominado com desejos, com paixões, com concupiscências. Você tem dado ouvido à carne e tem deixado o seu corpo ser dominado. Seus desejos, suas paixões têm dominado você e tem te afastado de Cristo. E mesmo quando você o recebeu como Salvador, mas ninguém pode salvar quem não quer ser salvo. E assim, quando você anda no pecado, você rejeita Cristo. Por isso que ele não pode ser só seu Salvador. Ele tem que ser o seu Senhor. Porque aí você vai poder declarar o que Paulo disse. Agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? E se Cristo vive em você e você não vive mais, a vida que agora você vive na fé de Cristo Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.